Lefi Eswede Ayauleila Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje eu quero falar sobre o estigmatismo. Bom, o que significa o estigmatismo? É problemas da dificuldade do olho e que faz com que as pessoas não consigam enxergar corretamente, causando dificuldade para focalizar a imagem e assim a distorção. Bom, o estigmatismo é o oposto do astigmatismo. É quando a luz converge para um ponto, ao contrário do astigmatismo, quando ela se dispersa. Pois, como infectologista espiritual, neurologista, psicanalista holístico e teólogo, eu quero exemplificar o estigmatismo espiritual no campo intelectual como os pacientes que têm dificuldade em distinguir detalhes, além da visão borrada, a irregularidade emocional, que é o que atinge o racional espiritualmente. Pois dentro desses dois pontos éticos celestiais, quero abordar essa convergência deste caminhar em seus objetivos, dos seus objetos, sobre o homem espiritual e o homem natural. E eu vou estar falando dessa convergência nesses projetos, nesses objetivos, dentro do homem espiritual e do homem natural. É 1 Coríntios 2, 9 a 16. Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda mais as profundidades de Deus. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavra da sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo muito bem, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Pois são essas convergências desse estigmatismo neste campo espiritual que eu estou abordando, intelectual, racional, emocional. Por que a convergência? É o que está em Provérbios 28:5. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Como o Provérbio 15:24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima. Para aquele que se desvia do inferno que está embaixo. Como o Provérbio 16:25. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são caminho de morte. E aí que você vai me entender, Provérbio 16:1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca.
E Provérbio 20, 24 diz que o espaço do homem são dirigidos pelo Senhor. E o homem, pois, como entenderá o seu caminho, se não buscar o Senhor? Por isso que eu sempre prismo para que nós buscamos dons espiritual, discernimento de espírito, para termos essa habilidade de compreender e ter fruto do Espírito. É quando o Espírito de Deus doutrina o nosso comportamento nesse campo racional, emocional, intelectual, espiritual. Mas que fica essa mensagem bem nítida do que é esse estigmatismo nesse campo intelectual e espiritual que eu estou falando, dessa racionalidade, para não ficarmos biologicamente escravizados dentro desses pontos convergentes, que são essas dificuldades que às vezes emocional não agimos com sabedoria espiritual. Então, que você saia dessa convergência, que você possa perder esse estigmatismo e abrir a sua visão intelectual e espiritual. É por isso que eu afirmo que Luffy é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Tenham todos um bom domingo.